Olá, boa noite. Vamos começar a live de hoje. Oi, tudo bom, Luanda? Oi, Gibi. E aí, gente, vocês sobreviveram da live de quinta? Como é que foi? Todo mundo teve uma experiência diferente aí? Pra mim também foi uma experiência diferente. Como é que vocês ficaram de quinta-feira? Aquela live bombástica, né? Alguns processaram traumas do passado, era para ser só uma focalização, mas é isso que acontece quando a gente dá espaço para o nosso corpo se autorregular. Ele vai em feridas antigas. Então vamos lá, começando, gente. Então, Luanda, acho que foi você que pediu, não foi? Não foi você que falou pra gente falar um pouco sobre a volta às aulas? Não me recordo exatamente quem foi. Mas então, alguém me pediu pra... Foi isso, né? Então, tem alguns pontos que eu gostaria de... Pontos que eu gostaria de pontuar. Gostei da redundância. Que é assim... A Luanda me mandou mensagem pedindo para eu falar, já que está próximo, né? Muita gente retomando as aulas nas faculdades agora, para falar um pouquinho sobre esse retorno às aulas. Então, algumas pessoas vão voltar com um diagnóstico novo, né? Porque fecharam o diagnóstico aí, antes estava em dúvida, e aí conseguiu o diagnóstico, agora vai voltar numa forma diferente para a faculdade, como é esse retorno na faculdade pós-diagnóstico, ou então pessoas que estão suspeitando de estar no espectro e que ainda não têm o diagnóstico, né? Enfim, e pessoas que já se sabiam no espectro e vão retornar às aulas e que é um novo desafio. E isso também para a galera que já queimou essa etapa de faculdade, né? E que já está na vida profissional, que não deixa de ser também, cada férias que a gente tira, o retorno ao trabalho é um novo processo de readaptação, né? Aliás, nem precisa ir tão longe e a gente falar de férias. Algumas pessoas, nem só o pessoal do TEA aí, mas tem um amigo meu que sempre que fala da síndrome do fantástico. Vocês conhecem a síndrome do fantástico? Ela acontece no domingo à noite, quando toca aquela musiquinha do fantástico. E aí bate aquela deprê, bate aquele sentimento, meu Deus, amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo. Então ele fala que ele sofre da síndrome do fantástico, que ele não pode ouvir a musiquinha do Fantástico, do programa da Globo lá, que isso já traz um sentimento desconfortável para ele. Bem, então vamos lá, como fica tudo isso, né? Esse processo todo. E aí aqui a gente vai acabar falando um pouquinho da própria vivência profissional mesmo, não só focado para o pessoal da... Um ranço, exatamente. Pois é domingo, assim, é a síndrome do domingo, né, gente? Ele fala que ele detesta domingo. Domingo pra ele é um dia muito ruim. Bom, mas vamos lá então. Eu vou falar primeiro, vou compartimentar aqui os assuntos pra gente não se perder. Primeiro, a galera que teve diagnóstico fechado, com laudo e etc, etc, e tá voltando pra faculdade, ok? Então aqui a gente fala de um processo de adaptação. Precisa procurar a coordenação do curso, levar os documentos que agora se tem. O ideal é que no laudo neuropsicológico tenha sido feito sugestões de adaptação acadêmica, tá? Porque na avaliação psicológica, se a gente identifica o déficit de atenção,
se a gente identifica dificuldade ou lentificação psicomotora, né? Velocidade de processamento da informação, enfim, situações que possam atrapalhar no desempenho do aluno, a gente faz sugestão no laudo. Então, vou dar exemplo de uma paciente, né, que durante a avaliação neuropsicológica a gente constatou o déficit de atenção e, além disso, uma lentificação importantíssima na psicomotricidade dela, né? Então, se ela fosse expressar verbalmente o conteúdo, fluía de uma forma assim inacreditável. Mas na hora que ela ia escrever, era a letra de uma menina de 8 anos, isso ela já estava na faculdade. E aí começava todo um processo que assim, eu tenho que escrever, só que o pensamento é muito rápido, a psicomotricidade não acompanha, aí eu já começo, não vai dar tempo, aí eu já começo a entrar em crise de ansiedade, e quanto mais nervosa eu fico, aí começa a dar os famosos brancos. Então, assim, era uma cagada. Ela não conseguia mostrar no dizer, oi, Paty. Ela não conseguia mostrar numa prova padrão. Deixa eu bloquear aqui. Ela não conseguia mostrar numa prova padrão o conhecimento dela, ok? Então, para essa mocinha, no laudo, eu coloquei várias sugestões. A gente faz sugestões para a coordenação do curso, né? Para o departamento pedagógico da faculdade, que ela poderia fazer prova oral, porque verbalmente ela se expressava muito bem e o laudo mostrava isso, o QI verbal dela era muito alto, mas que o QI de execução dela era muito baixo. Então, ali, com os testes, eu comprovo o que eu estou falando. E que se ela for fazer prova oral, ela vai ter um desempenho muito maior. A prova escrita não dá para ela a chance de mostrar o conhecimento dela, a expressão do conhecimento dela. Ok. Bom, uma pessoa com déficit de atenção é muito... no caso dela, eu não estou falando hiperatividade, ela não tinha o quadro de hiperatividade, tá? Sim, o quadro do Samuel, exatamente. Teve um paciente que também tinha esqueci isso, sudorese excessiva nas mãos, né? Então não dava para escrever, a caneta escorrega, a prova fica toda manchada, quanto mais a pessoa fica nervosa, né? Então, quem tem isso, assim, é muito localizado, sabe? A mão, o corpo não soa só a mão a ponto de pingar e ficar pocinha no chão, tá? Isso é uma característica do transtorno de processamento sensorial, ok? Essa alteração. Então, imagina a pessoa fazendo prova, a mão sua não dá para segurar. Essa pessoa precisa de adequação, ok? Aqui eu tô falando pros grandinhos, né? Mas claro que tem pros petitinhos aí também. Ok. Então, no caso dessa paciente também, além de dificuldade da escrita, né? Assim, ela pegava num lápis de uma forma tão grosseira, né? Uma letra muito difícil e grossa e pressão. Antes, aquilo já gera um cansaço para ela, uma exaustão. Ok. E além da prova verbal que a gente sugeriu, também que alguém lesse as questões para ela. Por quê? Quem tem déficit de atenção geralmente tem dificuldade de processamento de informação, que está muito associado inclusive com a velocidade psicomotora, tá? As coisas, a gente tem que entender que todas as funções cognitivas, elas são interligadas. Quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica compartimentando as funções, aquela função memória não funciona sozinha. A memória vai depender da atenção para ela funcionar. A atenção vai depender do processamento de informação, como as informações chegam para o meu sistema. E quem é o nosso captador de informação do ambiente? O nosso sistema sensorial, que capta informações do meio externo e do meio interno.
Se eu tenho dificuldade de processamento de informação, eu vou acabar absorvendo estímulos que era para eu não prestar atenção nele e não vou conseguir focar naquilo que é essencial, ok? Tem que ler exatamente isso, Jordana. Aí a gente está falando de memória operacional que vai afetar diretamente a atenção. E aí, para mim também é assim, eu leio. O meu cérebro não processa a informação que vem com aquela grafia, com aquele símbolo escrito. Eu vou ter que ler muitas vezes e dissecando aquela informação para ela entrar. Então, essa é uma outra adaptação possível, que é uma extensão do tempo de execução de provas e trabalhos. Porque a gente leva mais tempo. Isso não só para o TEA, mas quem tem só o déficit de atenção. Para ela também, a gente solicitou que alguém lesse para ela e se ela não compreendesse a informação, que a pessoa falasse de um outro modo, né? Por quê? Ela, sendo do TEA, tem um funcionamento muito baixa flexibilidade cognitiva, no caso dela também tinha isso. Então, a probabilidade de ler de forma literal, a probabilidade de se perder na leitura e demorar a fazer aquilo, demorar a compreender, e principalmente a perda de foco. Então, o tutor ou o professor que for aplicar a prova, né, ele direciona a questão e quando perceber que a pessoa está elucubrando demais e perdendo o foco da coisa, traz ele para a pergunta de novo. A pergunta é essa. Como você pode me falar isso de uma forma objetiva? Por quê? Porque a pessoa tem dificuldade de funções executivas. E funções executivas vai fazer com que ela não tenha o que a gente chama de controle inibitório. Meu pensamento está indo, eu estou divagando, né? Acho que muita gente já deve ter visto como fala? Quando faz aqueles desenhos, puxando setinhas, um diagrama, né, você vai contar uma coisa, você não vai no foco direto, né? Aí você explica uma coisa que vai para outra, que vai para outra, vai para outra, e você não vai no foco da questão. Aí, um outro paciente meu, muito querido, eu brincava com ele, né? Eu perguntava uma coisa, como você vai e tal. E aí, assim, a terapia, se eu não direcionasse, a terapia a gente ia ficar lá 1 hora sem trabalhar conteúdos mesmo. Então, era importante que eu definisse ali as questões. Porque eu falava que qualquer coisa que eu perguntasse para ele que ele fosse explicar, ele ia lá na Arca de Noé, explicando até chegar nos dias atuais, né? Então, isso na hora da prova vai acontecer, tá? E a pessoa não vai ter tempo para isso, ela vai se perder no pensamento. Daqui a pouco ela acha que ela respondeu a questão, ela não respondeu o que estava sendo perguntado, tá? Eu lendo, escuto a TV de longe, escuto vizinhos, exatamente, eu também, é exatamente isso, difícil, só agora eu descobri. Eu também, Caruza, eu também. Inclusive, aqui eu estou falando de faculdade, de questões acadêmicas, profissionais. O mestrado foi, assim, uma revivência de todas as minhas dificuldades escolares, lá da infância. E eu me identifiquei no espectro no finzinho do mestrado. Porque, bem ou mal, eu ia criando as minhas estratégias para passar no concurso, etc. Eu já tinha entendido comigo que eu precisaria, que eu tenho meu tempo. Que não é que eu não conseguiria, eu só precisaria de mais tempo que o normal. Então, se a minha irmã leva 1 ano para passar no concurso, eu sabia que eu ia ter que fazer mais coisas. Então, eu fiz a prova da Marinha por 5 anos, até entrar. Porque concurso a gente faz até entrar. Ok. Mas aí, no mestrado, meu Deus, eu falava, gente, não é possível. De tantas coisas complexas que eu já fiz na minha vida, como o ritmo de mestrado é muito intenso, é tudo muito rápido, é muita tarefa, muita leitura, muita produção, aí que eu fui perceber a minha lentificação,
Agora, aí já com todo o conhecimento da neuropsicologia. Eu falei, gente, não é possível. E foi justamente no mestrado que eu fiz a minha avaliação de linguagem, que eu fiz a avaliação do processamento auditivo central, que eu fiz o mapeamento cerebral lá com o equipamento do neurofeedback, vi como funcionava o meu cérebro, né, com base nas frequências. Aí, gente, tem alguma coisa, né? E aí foi juntando as pecinhas, né, até que a Daisy me ajudou a processar essa situação toda, tá? Então, assim, até para o mestrado, eu nunca atendi ninguém que precisou solicitar adequação para o mestrado. Mas acredito que é uma coisa possível, sim, tá? Eu acho que com documentos, você bem documentado, bem montado, como a gente diz na Marinha, você se for o primeiro a fazer isso na sua instituição, então às vezes você vai ter que abrir as portas, né? Isso acaba gerando uma luta. Mas eu não acho isso ruim. Alguém sempre tem que ser pioneiro na história, né? E isso não é uma coisa da gente ter autopiedade. A gente tem que ficar feliz. Se eu que estou abrindo essa porta, caramba, quantas pessoas vão poder se beneficiar depois de mim, né? Minha filha fez Enem com transcrição e acho que é leitor, né? Ledor. Ficou numa sala sozinha, com 3 anos depois de ter feito o supletivo. Nunca mais iria para uma sala de aula. Sons incomodam, exatamente. É muito difícil. E aí, tendo clareza, né, da dificuldade cognitiva, então, no mestrado, eu ouvi os professores falarem e algumas coisas eu não entendia. E aí eu olhava para os outros alunos para ver se eles estavam também com dificuldade de entender o professor. Me parecia que a dicção do professor não era boa. E estava todo mundo lá, sereno e pleno. E eu assim, gente, o que esse cara tá falando, né? E depois que eu fiz o exame lá do processamento auditivo central, o DEPAC, né? Que a fono me falou, Gabriela, os sons, eles entram todos de uma vez, seu cérebro não separa os sons. Então, na sala de aula, não é bom você sentar perto da parede. Gente, eu como autista que sempre fui e não sabia, não é no meio da sala que eu vou sentar, né? A gente sempre busca os buraquinhos, cantinho e de preferência do lado da saída, do lado da porta. Porque tocou intervalo, ninguém te vê sair, você já sumiu, né? E a vida inteira, lá estava eu sentada do lado da parede. E ela falou que isso distorcia mais ainda o som, que o som batia na parede e já voltava para mim distorcido. E lá estava eu em todas as paredes. Agora eu comecei um curso, Parede Forever, só que não, isso distorce, tá, gente? Fundão também é ótimo, mas o fundão é perigoso, estratégia, tá, gente, de sobrevivência social, escola, faculdade. O que acontece? Se você senta no fundão e por acaso alguém te chama ou o professor te solicita responder alguma coisa, o que acontece com os coleguinhas? Todo mundo olha para trás para você, ok? Isso não é legal, isso deixa a gente nervoso, tá? Qual é uma estratégia interessante, apesar de parecer muito ansiogênico também? Sentar na frente. Por quê? Se algum professor te fizer uma pergunta e você não souber responder e você ficar vergonha, e se você for como eu, você vai ficar vermelha e todo mundo vai ver que você está com vergonha, o professor autoriza saber que eu estou com vergonha. Mas o resto da sala não sabe o que está acontecendo comigo, porque eu estou de costas para eles. Gente, tudo é pensado. Tudo na minha vida foi pensado para evitar a ansiedade, a timidez, etc, etc. Ok? Como sentar sem uma parede para nem proteger. Pois é. Aí tá. Aí, por isso que eu comecei a live hoje às 19, porque eu comecei um curso e essa semana inteira eu vou fazer um curso à noite. E aí a hora eu já fui pro cantinho e eu pensei, flexibilidade cognitiva. Eu não vou sentar na parede, senão eu não vou entender algumas coisas. Sentei uma carteira depois da parede. Ok, já foi incômodo porque tinha 2 pessoas do meu lado. Ok, mas vamos lá. Tá.
Então, academicamente, eu não vou enrolar não, gente, porque senão eu tenho que terminar 8 horas. Eu não posso chegar atrasado no curso, senão eu não entro. Então, quando a gente fala de adaptação acadêmica, a gente fala com base no que foi avaliado na avaliação neuropsicológica. Algumas pessoas talvez fizeram avaliações com psicopedagogo. Ok, leve a sua avaliação com psicopedagogo, que ali supostamente ela deve ver as suas dificuldades, tá? Outra coisa sobre o retorno das aulas. Antes do retorno, quem está entrando na faculdade agora? Gente, é extremamente ansiogênico. Gente nova, tudo novo, ambiente novo. Isso gera muita ansiedade. Então, isso vai colocar os recursos, as estratégias já desenvolvidas até então no ensino médio, vai colocar isso em choque, tá? Inclusive cognitivamente. Porque o nosso ensino até segundo grau, ele só treina memória, tá? Memória e recuperação. Entrada de informação e recuperação de memória. Ok? Gente, eu não vou ver agora, senão eu vou me perder, tá? Então, assim, aí você entra na faculdade, agora o jeito que você vai ser cobrado cognitivamente é muito diferente do que você vivenciou no segundo grau, onde o professor dava matéria, informação. Na faculdade, isso vai mudar. Na faculdade, você que vai correr atrás, você que tem que correr atrás, você que tem que buscar muitas coisas. E o professor tá ali dando matéria do jeito dele, se vira para você entender. Na faculdade é assim, e tem que ser assim, tá? Só que isso, se tratando do espectro, vai bater numa dificuldade específica de muitos autistas, que é dificuldade de iniciativa, de se sentir perdido. E agora, como é que faz? Gente, isso não tem a ver com idade. Logo que eu entrei na Marinha, e eu já estava com 30 anos, tá? Isso foi em 2010, era o curso de formação, era de 9 meses. E é tipo cursinho, assim, sabe? É muita informação, era toda a história da Marinha, todo o sistema, tudo. Você tinha 9 meses e fazendo curso e prova. E hoje eu percebo isso, hoje eu sei por que aquilo aconteceu. Eu, na minha ingenuidade, demorava a pegar as coisas, né? Então a galera, assim, na primeira prova, eu fui, assim, tirei nota muito baixa. Porque era uma informação muito diferente, era tudo escrito, era tudo bem de cursinho mesmo. E a galera pegando o macete, indo atrás e falando e compartilhando lembretinhos, não sei o que, esqueminhas. Cara, e eu voando naquela história achando que era estudar. E eu vindo com ritmo de concurso, né, para estudar. Me lasquei na prova. Tá? E depois uma amiga, não sei, assim, eu tenho sorte que alguém acaba se simpatizando comigo e me adota, né? Então eu tinha uma amiga que era mais velha e ela me ensinou como estudar a matéria para Marinha, o que eu tinha que decorar. Cara, foi assim, a solução da minha vida. Depois, é a Maria, ela chama Maria. Depois que eu conheci a Maria, que ela já era muitos anos da Marinha, né? Ela era praça, né? Era sargento, e aí fez o curso para oficial. Então ela fazia os mapinhas, né? As chavinhas lá de estudo, assim, e aí ela me passava o dela. Porque ela não tinha disfunção executiva nenhuma, ela estudava com muita antecedência, então eu não tinha que ficar pegando o que era importante. A Maria já me entregava tudo mastigado. Gente, foi assim, uma salvação na minha vida. E com a Maria eu aprendi como o meu cérebro aprende. Informação compartimentada. Infelizmente, e isso deveria ser uma função da escola, descobrir como o aluno aprende, ok? Depois que eu descobri como o meu cérebro aprende, hoje eu ainda tenho uma lentificação para aprender, mas eu sei o que eu tenho que fazer para eu aprender, ok? Então eu entrei na Marinha, que foi como uma pessoa entrando na faculdade. Era um ambiente totalmente novo,
pessoas novas, socializando, trocando informação. Eu morava dentro do quartel, porque eu não era do Rio, né, que era uma ilha. Pra gente ir pra cidade, a gente tinha que pegar uma lanchinha e tinha que imprimir material. E assim, as pessoas se virando para imprimir material e eu morrendo de medo de me aventurar no Rio. Aquela trabalhando, tem que pegar lancha. Não, onde que eu vou? Perguntar informação para as pessoas. Assim, no meio, e era central ali, bem no centro do Rio de Janeiro. Enfim, foi um momento de muita tensão, como eu fiquei muito feliz em ter entrado no início, eu me socializei bastante, até que alguém fez um comentário ao meu respeito e esse comentário chegou até mim. Pronto, foi o suficiente para desarmar todos os meus recursos e estratégias, e aí eu me isolei. Com 2 meses de curso eu me isolei e hoje eu entendo o que foi que aconteceu. Então, essa vivência é muito semelhante com o que vai acontecer com quem entra na faculdade. No primeiro momento, aí algumas pessoas com mais dificuldade, no cumprimento, aí vai ser aquela pessoa que vai chegar esquisitinho. Eu posso falar esquisitice, tá, gente? Eu me autorizo. Aí chega esquisitinho ali, senta quietinho na aula, nem olha para os lados, ou então chega de cara feia. Tem pessoas, né, que eu sou assim, né, já chego séria para não dar coragem para ninguém chegar perto de mim para conversar, tal. Enfim, o que a gente faz nessa hora? A gente fala com o professor? Não fala? E nas fatídicas horas que os professores pedem para a gente se apresentar, você acha que você vai entrar em colapso, né? E algumas pessoas entram de fato. Então, assim, que eu penso, se fosse paciente meu, qual seria a melhor estratégia? Eu tenho suspeita de que eu estou no espectro, etc, etc. Vai começar a faculdade? Chega para a coordenadora do curso e conversa com ela. Eu estou suspeitando que eu estou no espectro, para mim é tudo muito difícil. Pergunta se na faculdade tem algum serviço que você pode utilizar. Às vezes eles vão utilizar serviços de psicopedagogia ou psicologia da própria universidade. Eu não sei. Mas em algum momento a gente vai ter que falar com alguém. Fácil não vai ser, né? E aí, mas para alguém você precisa ter um movimento de esforço para conversar com alguém, que seja com a coordenadora do seu curso, tá? Ok, então isso vai ser um desafio para quem está começando a entrar. Eu oriento fortemente a fazer terapia, muito, porque ali vão surgir começam as relações sociais mais intensas. Isso acontece, por exemplo, no espectro leve. Muitas pessoas que ainda não foram diagnosticadas ou que se identificaram, é nesse momento de uma carga intensa, de uma complexidade maior de vida, que a pessoa começa a ser testada nos seus recursos, tá? Isso aconteceu comigo na Marinha, mas não me chamou atenção no sentido de que o próprio sistema já era muito complexo, então eu pensava que tinha muito a ver com a vivência e adaptação ao meio militar. Mas depois do mestrado eu falei, cara, não tem alguma coisa de errado comigo, não é possível, ok? Bem, quem já está na faculdade e vai voltar às aulas, não é porque já estava que não tem que novamente se readaptar, né? São professores novos, disciplinas novas, rotina nova. Então, tem toda aquela questão que a gente sabe de flexibilidade cognitiva, tá? Que eu falo que a disfunção executiva no espectro gera uma inflexibilidade cognitiva, uma inflexibilidade de raciocínio, de pensamento. É onde a gente tem dificuldade de mudanças do ambiente, de rotina, porque aquilo que é conhecido, o cérebro processa como sendo seguro, porque eu já sei o que esperar daquilo. Então, os retornos das aulas pode ser uma situação muito ansiogênica, ok? E aí, técnicas de regulação emocional, gente. Identificar a ansiedade,
trabalhar a ansiedade. Vai precisar de um profissional para ajudar nisso. Sozinho a gente não sabe, ok? Então vale a pena procurar os recursos que a universidade, se for federal ou as particulares, oferecem. Vale a pena, tá? A faculdade desequilibra mesmo, né? A minha, assim, com os meus recursos muito rígidos, da minha autossuficiência e fechamento, eu sobrevivi a muita coisa, porque as pessoas tinham medo de mim. Mas no mestrado eu estava muito sociável, mas cognitivamente foi um desafio muito grande. Então, o cérebro ele se adapta a uma rotina muito rápido. Então, um mês e meio de férias, tudo já está diferente. Voltar para a faculdade é uma nova rotina, ok? A mesma coisa vai ser no profissional, tá? E aí no profissional a gente tem muitas dificuldades, é muito complexo mesmo. Porque na Marinha, por exemplo, eu organizava as minhas coisas, né? Eu organizava a minha agenda de atendimento e aqui chegava no hospital e aí recebia uma nova ordem para executar alguma outra função. E aí eu tinha que desmarcar os pacientes, o paciente já estava lá me esperando, quem tinha que encarar ele era eu, e fazer uma coisa que para mim não tinha sentido, porque não tinha nada mais importante para mim do que atender o paciente. Então eu vivenciava uma distorção de valor muito grande. Hoje eu também entendo o porquê que eu vivenciava tudo com tanto sofrimento. Só que esse sofrimento as pessoas não viam como sofrimento porque eu não expressava como sofrimento. Porque a forma como eu expresso isso é no aborrecimento, a irritabilidade, né? Então era pessoa séria, fechada, carrancuda, em que as pessoas pisavam em ovos para falar comigo. Enfim, outra coisa que acontecia também quando eu marcava com o paciente. Então era tudo calculado e de repente o paciente faltava. Aí o paciente chegava tarde, né? Eu tinha marcado para as 10, ele chegava às 10h30. Quando eu abri a porta, gente, eu não conseguia disfarçar a cara de brava que eu estava. E aí, isso pra gente fazer terapia, né? E aí eu sabia que com 5, 10 minutos, a hora que a pessoa mostrasse o sofrimento dela, eu me entrego fácil, eu me derreto. E aí, pra compensar aquela recepção brava que eu tive, me sentindo culpada depois, né? Uma pessoa sofrida. O que eu fazia? Excedia o horário do paciente, porque eu queria compensar no meu processo de culpa, eu queria compensar aquilo, então eu dava mais para o paciente, mas eu teria que ter terminado, e isso eu me comprometia com os outros atendimentos e ia atrasando. Então, interromper um atendimento era muito difícil para mim, né? E isso não tem a ver com espectro, ok? Isso tinha a ver com a minha questão de personalidade, que é como eu lido com os meus processos de culpa. Então, bora para terapia trabalhar isso, tá? Muito bem. Então, adaptações ao trabalho. Eu já falei com uma amiga minha, e é a Adriana. Não vou pronunciar o nome dela, porque eu não sei. É complexo. E a Adriana, ela trabalha fazendo relatórios psicológicos de adequação ao trabalho. Eu nunca fiz eu nunca fiz relatórios para adequação ao trabalho. Então, eu convidei ela para a gente fazer uma live juntas. Eu preciso verificar com ela o dia, mas vou verificar se dá para ser a semana que vem, tá? Para ela explicar para a gente como é esse processo, né? Eu sei que ela pega avaliação neuropsicológica, ela até estava fazendo de uma amiga dela que ela compartilhou comigo, para fazer adequação de luz, tá? Do ambiente sensorial, pela questão sensorial, adequação de horários, ela falou que é possível fazer, uma carga menor de horário, a função que a pessoa está executando. Por exemplo, no fim agora,
na Marinha, no meu último ano da Marinha, eu assumi cargos de chefia e de liderança. Cara, eu lidar com os outros assim, não dá, não consigo, é difícil, não gosto de mandar nos outros, não gosto de corrigir os outros, porque se eu for fazer isso eu não vou ter muito tato e eu não quero ferir os outros, enfim. E aí é uma situação muito trabalhosa para mim. Eu não sei como seria essa adequação do meio militar. Seria muito difícil, até porque normalmente as pessoas com adoecimento físico visível, a pessoa precisa cumprir algumas questões, mesmo com atestado médico, muitas vezes ela é obrigada a cumprir coisas que não era para cumprir, enfim. Coisas do meio militar que é bem complexo, ok? Mas aí eu perguntei para ela como seria isso, né? Tem uma paciente minha que tá... A gente começou a fazer a avaliação e ela achou interessante e pediu pra gente ver como que seria isso. Se tem uma legislação, eu não sei informar se tem uma legislação. Então, perguntei pra Adriana para passar para essa minha paciente e acho que seria muito interessante compartilhar aqui com vocês, tá? Onde ela trabalha, qual cidade, meu filho sofre muito isso e as empresas não aceitam. Pois é, eu perguntei isso pra ela, Célia. E aí eu vou marcar uma live pra gente fazer juntas, pra ela explicar todas essas coisas que eu conheci ela recentemente e a gente tá meio que fazendo uma parceria nessa questão dos atendimentos online, avaliações e tal. E o que a gente tá organizando eu faço as avaliações neuropsicológicas e encaminho para ela fazer os laudos de adequação ao trabalho, né? Então, é uma coisa que achei muito interessante, quis trazer aqui já para vocês, porque não é algo que eu conheça ainda, mas que eu acredito que exista coisas para se fazer e como fazer cumprir isso, né? Aí é que a gente precisa. Então, Célia, não sei te falar. Eu não sei se ela é do Sul. Eu não sei se ela está em Curitiba, se ela está... Eu não sei se ela está em Porto Alegre, mas depois eu pergunto e coloco a informação aqui. Me manda mensagem no privado depois que eu posso te passar o contato dela, tá bom? E aí, vamos organizar o horário, gente. Tá, tudo... Opa, apertei alguma coisa aqui. Pois é, me passa uma mensagem no privado do Insta, que aí eu te coloco em contato com ela, ok? E aí eu acho que precisa, assim, para trazer informações, né? Eu não sei como seria isso no meio militar, certamente seria muito complexo, né? Porque eu lutava pelos pacientes, então quando eu dava um atestado que o paciente não tinha condição de dar serviço armado, que a gente dava serviço armado, muitas vezes o superior questionava, e aí eu, sem noção de perigo, né, sempre fui muito combativa, porque ali eu me senti autoridade técnica, né, independente da autoridade hierárquica. E eu falava para minha mãe, se eu sumir uns 3 dias é que eu fui presa, eu não tinha medo. Pô, se o cara fosse me prender porque eu não cumprir uma ordem dele de alterar um laudo, ele ia ter que se justificar porque que ele me prendeu, né? Desacata a autoridade. Enfim, mas ele ia ter que se justificar. E eu poderia recorrer a isso, ok? Então, o cara não era doido para isso também. Vi que em cargo público tem legislação que permite adequação. Foi uma das coisas que eu perguntei para ela, tá? Como seria isso, tanto no serviço público como no serviço privado. E acredito que sim, porque sem ser do espectro, quando a gente estava estudando para concurso, já tinha visto alguma coisa sobre recolocação funcional, né? Na Marinha também tinha recolocação funcional. Eu vivia falando... Outra coisa, na Marinha a gente tinha que ir por ordem em eventos sociais, ok? Eu já fui designada para ir num velório. Eu fui num velório de uma pessoa, de um militar, que eu não conhecia, aí você chega fardada, você é a única pessoa fardada, todo mundo olha pra você e
Quem é a viúva? Não tem a menor noção. Chego lá para representar o comandante, né, do hospital, da instituição. E aí a pessoa, né, esposa de militar, já muito conhecida do sistema, veio até a mim. Coisa mais... Gente, foi uma situação tão desconfortável que, cara, eu não conhecia aquela mulher. Não, sabe, assim, ela devia ter as contrariedades dela com a Marinha, e você vai abraçar, dar os pêsames e ficar lá de enfeite, sabe? Não, foi uma situação... A gente tinha, uma vez por mês, tinha um caldinho, que era num clube, e que todos os militares da área tinham que ir para aquele evento. Eu não ia, era por ordem, não ia mesmo. Vai me prender por desacato? Me prende, porque... eu sempre tive isso comigo. A minha competência profissional não está na questão de ir ou não num evento social. Me prende, mas ali eu não vou. Enfim, eu nunca fui presa. Mas, no final das contas, acho que eu fazia tão bem meu serviço que não compensava de alguma forma, né? Existe uma cartilha sobre os direitos das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, em termos de legislação. É uma cartilha feita pela CUT Brasil. Ok, gente, vamos printar a informação da Caruza Gabriela, minha charada. Caldinho, chamava Caldinho. Tá? Enfim. Então, eu acho que são coisas para a gente pensar sobre... que é buscar, sim, direitos e saber. Gente, eu vejo as pessoas assim muito revoltadas, porque não tem isso, tem aquilo e tal. É uma jornada, né? A gente está em luta para aqueles que vierem atrás da gente não ter que ter a luta que a gente teve. Nós somos adultos, muitos se descobrindo no espectro agora, e a gente já vai abrir portas para as crianças que estão vindo atrás. As crianças hoje, os pais das crianças estão lutando por adequação no ensino fundamental e ensino médio, ok? Então, nós vamos por escalas, e aqueles adultos que lutarem pelos direitos agora do adulto, quando aquela criança chegar nesse patamar que a gente está, já vai estar mais organizado para ela, né? Então, na vida, tudo faz um sentido. Nada é sem um sentido, é tudo interligado. Mas tem que ter os pioneiros. E aí, assim, eu sempre gosto de fazer um convite para que essa luta ela não precisa ser algo adoecedor. A gente pode lutar com sabedoria, boa vontade, disposição, sabendo o que a gente está fazendo, mas sem vitimismo, sabe? Eu vejo muitos comentários, eu vejo os posts de muitos autistas e acho muito bacana as pessoas se expressarem e mostrarem a dificuldade delas. Mas, gente, autismo não é só dificuldade. Não é só dificuldade, tá? Quando a gente aprende a se organizar, aprende a se conhecer, aprende que o autismo não define a gente, sabe? Quando a gente começa a olhar as nossas competências, o nosso nível de resiliência, isso começa a fortalecer nossa autoconfiança e autoestima. Algumas pessoas vão poder estar com profissionais para fazer isso, outras não. E aí eu tô aqui então contando isso para vocês. O fato de nós estarmos no espectro não é uma sentença, não é uma condenação, ok? Quem está em quadros mais graves, severos, né, no caso dos não verbais, tem muitas dificuldades, mas ainda assim, aquela criança sendo estimulada e desenvolvida para ser resiliente dentro do que ela pode, não é só transtorno. Não é só transtorno. Muito dos transtornos que a gente vive hoje é por falta de um não conhecimento geral, educacional, profissional, pais, mães, está todo mundo aprendendo. Hoje eu li um artigo muito interessante sobre uma coisa muito pouco estudada, que é o diagnóstico diferencial
entre o autismo e o transtorno do estresse pós-traumático, né? Principalmente quando acontece na infância. E aí o pesquisador ele fala, a pesquisa do autismo é algo muito recente, está todo mundo aprendendo. Então, lutar por direitos não significa que você precisa adoecer. É preciso regular o nível de estresse também, ok? Para lutar, a gente precisa ter energia para ação. Qual é a emoção que disponibiliza energia para ação? A raiva. Vai lá no mapa corporal que eu já disponibilizei, vocês vão ver. A raiva bem vivenciada, ela canaliza para essas lutas que a gente está tendo, ok? E aí, gente, eu preciso ir encerrando. Não, ainda tem 9 minutinhos. Então, nós vamos... Um diagnóstico pode ser libertador também. E não somente... Eu não vivencio estigma. Não vivencio mesmo. Quando você se identifica no espectro, seja se você já conseguiu o diagnóstico ou não, se você quer um diagnóstico oficial ou não, quando você entende as suas características, isso ressignifica as nossas dificuldades, ok? E principalmente você começa a se reorganizar. Então, aproveitando aqui que a gente falou um pouquinho, né, de adaptação na faculdade, adaptação no trabalho, que eu vou trazer mais informações para vocês, é a adaptação na própria vida, ok? Depois que eu me identifiquei no espectro e que eu entendi como o meu sistema funciona, eu reorganizei a minha vida toda para estar numa vida que o meu sistema comporte. Eu preciso de uma vida simples, eu não posso ter muitos compromissos. Então, na minha terapia, eu precisei aprender a falar não, porque eu acho tudo muito interessante, eu quero participar de todos os projetos de pesquisa do universo, eu quero ajudar todas as pessoas, sabe? E isso é muito trabalhoso. E aí eu colocava muitos compromissos e depois não conseguia cumprir, porque eu ficava exausta, aí me sentia incompetente. Então, fui aprendendo a limpar a minha agenda para aquilo que é essencial, que é a produtividade sem exagero, dentro do meu espaço que me comporta. Então, adaptei o trabalho para que seja perto da minha casa, para que eu não tenha um estresse grande de deslocamento, né? Tudo tem que ser muito prático. Depois que eu entendi, cara, é assim. Então eu organizei a minha vida de uma forma que ela possa ficar o menos estressante possível. Isso é adequação de vida também. Eu já falei muito sobre funções executivas, né? Os atrasos. Semana passada eu tive um mal-estar, né? E acabei esquecendo os atendimentos da parte da manhã. Enfim, a gente tem essas atrapalharias. Então, se eu aprender um esquema de organização e aprender essa disciplina, eu consigo evitar estresse desnecessário. Evitando estresse desnecessário, eu evito sobrecarga desnecessária. Gente, meu nariz está coçando bem na pontinha, aquela coceira que não para. Aprender a dizer não é fundamental. Fundamental, um negócio assim, sabe? Dieta das emoções apalavradas. Oh, que poético! Que lindo! Vou printar também. Adorei essa. Vou dar os créditos, tá, Caruza? Mas adorei a expressão. Então, assim, adequação. Tem aquela máxima, né? Que inclusive é uma máxima cristã e também da filosofia. Conhece-te a verdade vos libertará, né? Conhece como seu sistema funciona, que você vai conseguir ajeitar tudo dentro dele. Se você tem dificuldades sociais, então existem estratégias que você pode criar para fluir melhor nessas dificuldades sociais. Gente, eu nunca vou ser uma pessoa social, nunca vou ser. Eu sou uma pessoa articulada, mas eu escolho o meu social, eu escolho a dedo. Eu posso encontrar uma pessoa hoje, ótimo, ok. Posso me sentir amiga e vinculada a essa pessoa, mas não significa que nós vamos ser grudados. Pode ser que eu só veja essa pessoa daqui a um ano.
ser autista não significa dificuldade de vinculação. Quando a gente cria vínculos, são muito aprofundados. A gente não tem uma vivência superficial. A gente pode adequar o nosso meio? Pode. Social? Pode. Finalzinho do ano passado saiu um artigo sobre a habilidade social, né? Que não fala-se que os autistas que têm dificuldade social e de entender a intenção do neurotípico, ok? E esse artigo mostrou que não é só o autista que tem dificuldade. Um autista relacionando com outro autista, eles se entendem melhor, e um neurotípico se relacionando com o autista, ele tem dificuldade de entender os comportamentos do autista, na mesma intensidade que o autista tem dificuldade de entender o comportamento e as intenções e sentimentos do outro. Então, eu vou postar esse artigo aqui depois para vocês, a chamadinha, pelo menos para vocês lerem. E isso é muito legal, porque aí o pesquisador, ele comenta, né? A gente coloca deficiência no outro, mas a gente esquece que relação é via de mão dupla. Não é só o autista que tem dificuldade com quem não é autista. Quem não é autista tem dificuldade para quem é autista. Então, isso não é uma deficiência do espectro em si, mas isso é uma deficiência do nosso processo educacional, emocional e relacional. Nós não somos ensinados habilidades emocionais e sociais. Quando eu falei sobre habilidade social, eu falei que habilidade social não é só para autista. Todo mundo tem que fazer treinamento de habilidades sociais. De algum jeito. Seja em cursos, né? Seja em terapia, ok? A maior dificuldade das pessoas é entender que você quer ser amigo da pessoa. Mas ela lá e eu... Exatamente, isso não é difícil, né? É muita demanda. Essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram e eu coloco também lá no YouTube. Vocês lembram desse vídeo da mulher falando YouTube? Eu nunca esqueci dele. Lá no YouTube, ok? Gente, é isso. Vou encerrando. Reciprocidade de dificuldades relacionais. Exatamente, Caruso. Esse artigo tá muito bacana mesmo. E aí depois tem um outro artigo, mas é artigo de revista, reportagem científica, né? Jornalismo científico, comentando esse artigo. E é exatamente isso. Por isso que eu falo da importância dos grupos nas redes sociais, dos autistas, né? Porque a gente vai se identificando, a gente vai se entendendo, a gente não é um problema um para o outro, sabe? E isso fortalece o nosso sentido de pertencer, que é essencial para o cérebro. Olha que coisa, o paradoxo do autismo. Se tem uma coisa que regula o cérebro, é você sentir suporte de outro ser humano, tá? E muitas vezes a gente criou o estigma de que o autista ele não quer se relacionar. E isso não é verdade, tá? E assim, eu tenho participado de alguns grupos de pessoas do espectro e é muito bacana, porque as pessoas vão colocando, eu também sou assim, eu também, é legal, tal. Eu falo, gente, é isso. E aí tem um universo daquelas pessoas vivendo igual. Mas por que essas pessoas não se encontravam antes, sabe? Então é muito bacana essas iniciativas dos grupos, né? E a gente vê as pessoas criando vínculos reais, né, Eliana? E aí de repente a gente combina, vamos nos encontrar? Vamos! É um bando de autistas se encontrando. Gente, é cada um mais esquisito que o outro, né? Eu não olho no outro, mas tudo bem, porque eu também não estou olhando. Eu falo, não, deixa eu olhar, porque senão ele vai achar que eu não estou olhando. E aí todo mundo sabe que estratégia que você está usando. É um barato, é uma diversão, gente. Paradoxo do autismo. Minha vida mudou muito depois de descobrir isso com você. Exatamente. Então, essa coisa da gente ter alguém que a gente se sente confortável, da gente ir buscar auxílio, né? Da gente buscar o suporte. E não tem problema que seja nas redes sociais, não tem problema, porque a gente se vincula de verdade.
E se der para fazer vídeo online com a pessoa, uma videoconferência, gente, isso super se autorregula, tá? Se encontrar pessoas com a mesma condição. É sensacional, é sensacional. A gente se identifica incrivelmente, né? Muito bem, a Eliana achou sua turma, eu achei a minha turma. Eu achei a minha turma. Tá muito bacana os grupos, né? Faz muito sentido a gente participar disso. Muito bem, galerinha. Perguntas? Temos 4 minutos. Sensação de pertencimento é a melhor sensação do mundo. É porque o cérebro, isso pro cérebro é suporte principal para a sobrevivência, né? Acho que eu já fiz uma live falando sobre isso, né? Então, a gente ter rede de suporte, a gente chama isso de rede de suporte, na terapia, quando o paciente está em vulnerabilidade. Então, hoje, os grupos das redes sociais, eles ajudam nessa questão da vulnerabilidade, né? E o paradoxo é, quanto mais isolado você fica, mais predisposto a crises você tem. Então, ter pessoas para suporte é essencial. O homem é um ser social, nós somos mamíferos, tá? E o cérebro tem circuitos específicos para socialização. Voz, a prosódia, o ritmo, o tom de voz, o olhar do outro, a presença do outro. Eu estou aqui para você. Isso por si só já é o tema da próxima live. Gente, eu acho que eu só vou conseguir fazer a próxima live na terça-feira mesmo. Eu quero gravar videozinhos pequenos para postar essa semana, porque essa semana eu tenho curso a semana toda, vai ser bem puxado. Eu tinha pensado num tema que eu queria falar, mas assim que eu terminar a live, vai vir o tema, ok? Mas tem alguns temas que eu já estou em mente para querer falar. Eu quero ver se na próxima live eu convido a Adriana para a gente falar das adequações do trabalho, tá? Eu vou ver com ela se dá para ser na terça-feira às 8 horas, tá bom? E se tiver alguma aí perdida, pode vir participar do nosso grupo de Zap. Olha só, gente, a Elianar convidando aí, tem um grupo de mulheres autistas no espectro, mulheres que já têm o diagnóstico, mulheres que estão suspeitando, mulheres jovenzinhas, ok? Pessoinhas, jovens senhoras. Então, veja aí com a Elianar para ela colocarem vocês no grupo. Técnica de autorregulação para usar em sala de aula? Sim, Camila, tem sim. O próprio estímulo bilateral, tá? Pode ser assim, pega o gordinho da mão, outro gordinho da mão e ficar apertando os gordinhos, aperta aqui no ritmo do coração, ok? Ou então pode apertar um braço aqui e ficar direita e esquerda, se apertando. Técnicas de regulação emocional para usar na sala de aula. Ou então você coloca a mãozinha em cima da mesa e fica sem fazer barulho para não incomodar ninguém, ok? Batendo o dedinho. Estímulo bilateral, pensando na sensação do desconforto, e isso ajuda a autorregular, ok? Caruza, eu posso te passar depois também o contato, peço para te colocar no grupo, sim? A Caju também, tá? Entra aí. Isso, meninas, aí ó, Elianara e autismo na ponta dos pés, tá? Procura o autismo na ponta dos pés. Adoro os nomes, gente, nomes super poéticos. E aí, é muito bacana. Eu estou empapelada já. Quero dizer, burocracia e seus papéis. Sim. Eu ia falar um negócio aqui. Esqueci, Aí eu vi eu estou também e misturou a... tá. Eu acho muito bacana, porque aí no grupo, né, eu estou programando pesquisas para fazer, né? Tem uma galera escrevendo livro, tal. Eu quero escrever um livro técnico para psicólogo, como fazer avaliações para identificação de autistas, certo?
E aí fazer pesquisas de questionários para ajudar nisso. Galera, é isso. Tenho 20 segundos aqui. Hoje não vamos para a segunda parte, que agora eu vou correndo para minha aulinha. E aí vou deixar o vídeo gravado lá para vocês. Tá? Carol, tudo bom, Carol? Chama lá a Elianar no Autismo na Ponta dos Pés para ela te colocar no grupo. Gente, fui. Beijo para todo mundo.